Olá, você está no canal Vai História. O convidado de hoje é o professor Gilmar Arruda, professor da Universidade Estadual de Londrina, investigador da área de História Ambiental. Ele colaborou no dossiê História Ambiental e Cultura da Natureza, na Vara História, número 24, de 2008, com o artigo Rios e Governo no Estado do Paraná, Pontes, Força Hidráulica e a Era das Barragens, 1853 a 1940. O artigo do professor Gilmar está disponível gratuitamente na nossa plataforma Cielo. Muito obrigada, professor, por aceitar nos dar a entrevista. Obrigado a você, Regina, que agora podemos voltar a esse assunto e numa situação, uma casualidade meio trágica, porque estamos com um problema enorme no Rio Doce, que envolve as relações que esses humanos, ou que as sociedades humanas, estabelecem com os rios ao longo do tempo. Em particular, no caso do meu artigo, tem a ver com o estado do Paraná, e num período meio alargado, que são quase 100 anos, mas ele se desdobra em praticamente 3 períodos que eu vou falar rapidamente, e acho que depois podemos passar para a situação especificamente sobre os rios. Num primeiro momento, eu chamei de os rios invisíveis, que aparecem na documentação, especialmente a documentação, são os relatórios de presidente de província, que, por sinal, é uma documentação riquíssima. É um documento institucional. Houve uma época que nós usávamos mais eles, né? E agora eles estão meio que esquecidos. Mas, além do próprio discurso político, ali tem relatórios técnicos, mapas, estatísticas, depoimentos, relatos de viagens, algo muito grande, muito importante. Bom, no caso especificamente do Paraná, em 1853 é criada a província, e com a República se torna Estado, e o primeiro momento da província, esses rios aparecem nos mapas. A declaração, eles assim, são como se fossem referências de delimitação do território. Ao norte, o Rio Paranapanema, ao oeste, o grande Rio Paraná, e ao sul, o Rio Iguaçu. Então, os rios aparecem de uma forma, vamos delimitar o território do estado do Paraná, dar uma identidade à província do Paraná. Uma das primeiras declarações do Vaz e Vasconcelos, Zacarias Vaz e Vasconcelos, que é o primeiro administrador da província, ele fala explicitamente ao grande rio do oeste Paraná, que nos separa do Mato Grosso. Bom, qual é o primeiro impacto disso? Como é que eles vêm? Os rios é um enorme estorvo, porque eles precisam circular pelo território, um território coberto de florestas, e eles precisam, especialmente onde é uma região que está já mais povoada, como Curitiba e a região do Viamão, o rio é um estorvo que precisa ser construído pontes. Então, as mensagens assim, para os primeiros 20 ou 30 anos, mais ou menos, é cheio de referências a necessitamos construir uma ponte no Passo, perto de Castro, no Rio Tibagi. Por que a ponte no Rio Iguaçu caiu? Porque Então, aí eu chamo o rio como um estorvo, o rio como um limite. Num segundo momento, esse rio parece, já por causa da própria política imperial, ele se torna uma via de comunicação, uma tentativa. A Guerra do Paraguai. Então, as autoridades do governo imperial promovem uma espécie de tentativa de fazer um caminho entre o Paraná e o Mato Grosso pelos rios. Rio Tibagi, Paranapanema, Miranda, até chegar mesmo a Miranda. Isso vai até 1870, isso é abandonado porque é inviável. E aí surgem as ferrovias, e as ferrovias substituem a forma técnica de locomoção pelo espaço. Mas os rios continuam a ser a determinação do caminho dos primeiros projetos ferroviários. Não se constrói, pelo menos projetos de ferrovias, até o começo do século XX, eles são todos na direção das bacias hidrográficas, no curso, nas chamadas cumieiras, nos divisores de água. Então, os rios aí também, de novo, aparecem como uma espécie de delimitação do território. E outro momento interessante, que aí é uma radicalidade de diferença entre a forma como se apropria dos rios, é o momento que os rios passam a ser vistos como um fornecedor chamada força hidráulica.
força hidráulica, né? Para aqueles que não fugiram da física. Uhum. É o movimento das águas que ele é captado através de mecanismos tecnológicos e produz energia elétrica. Já na virada do século já começam a aparecer referências, olha, o rio tal, tem a queda tal e tal. Bom, isso, em 1940, pelo menos, aí se estabelece os grandes planos de eletrificação no Brasil, a partir da ditadura do Getúlio Vargas, o Estado Novo, e as províncias, no caso dos estados, também se organizam para fazer. Em 1948, o governador Moisés do Pião organiza um plano de eletrificação do estado do Paraná, mapeia praticamente todos os rios, chega a cerca de 350 acidentes altimétricos. O que significa isso? São declives, são quedas d'água, com força de água, de força hidráulica, possíveis de serem captados. O interessante disso é que muda o patamar tecnológico. Os rios aí vão sofrer aquilo que é o maior impacto que pode acontecer sobre além, obviamente, da questão do Rio Doce, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, que é a construção das barragens. E eu chamo isso da Era das Grandes Barragens. Tem um relatório de uma comissão da ONU, que não está no artigo, é outra referência, do ano 2000. Há cerca de 25 mil grandes barragens nos rios do mundo. Uma grande barragem é considerada por essa comissão como algo que tenha um barramento de 15 metros de altitude ou com mais de, agora a quantidade de litros de água, não sei. Ou seja, 15 metros de altitude já é o suficiente para provocar um reservatório enorme. Em 1920 tinha 1000. Então houve uma expansão gigantesca, uma explosão de barragens, e isso tem trazido, embora em alguns lugares tenha trazido uma espécie de descomissionamento das barragens, ou seja, destruição, restauração dos rios, em outros lugares, como na sociedade brasileira e na China e na África, a expansão das grandes barragens continua, tanto para a produção de energia elétrica, para reservatórios de água para combater a seca, ou no caso dos reservatórios para a casa mineração. Então, acho que o texto, o artigo, pode trazer uma ideia de que nós podemos fazer uma temporalidade, uma periodização para o estudo dos rios. E essa periodização que eu chamo de a Era das Grandes Barragens nos permitiria pensar os rios na era tecnológica da eletricidade, e que caracteriza a sociedade contemporânea, numa grande e voraz consumidora de energia. Sim. E muito mais do que o petróleo, a eletricidade é o grande padrão fornecedor de energia para as sociedades do mundo todo, não só ocidental, né? Todo mundo quer ter uma maquininha. Eu vi que você pertence a um comitê de gestão de bacias. Assim. Qual que é o papel do historiador aí nesse desafio enorme hoje, né? Que a sociedade cada vez mais percebe na prática a importância da preservação dos rios? Corretamente eu fui, porque desde 1997 criou-se uma lei, a chamada Lei de Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Brasil, o número da lei eu esqueci, e ela estabelece que a administração dos rios, os chamados recursos hídricos, não é mais a administração do mundo natural, já é uma forma de apropriar dos rios, será feita em forma tripartite, que tem que se estabelecer uma gestão a partir de um comitê composto de 3 partes: a sociedade civil, os usuários e o governo. No caso, a sociedade civil, eu entrei representando a instituição, a universidade. E aí os usuários são os agricultores, as companhias que captam água e outros. E o Estado. Tá? E o papel do historiador é o seguinte, e que inclusive depois desse artigo, eu desenvolvi outro projeto sobre o Rio Tibagi, tentando examinar como é que as populações se apropriaram e ocuparam a bacia hidrográfica, um conceito um pouco mais amplo, né, do próprio curso principal. E o papel do historiador é mostrar para os outros componentes de que não há uma linearidade nas formas de ocupação da bacia. E, apesar de não haver uma linearidade no tempo e no espaço, por populações diversas, as consequências refletem no curso principal. Então, pode ser uma pequena barragem num tributário secundário do rio principal.
dependendo do que ele contém, e isso fica muito patente no caso do Vale do Rio Doce, que quem iria imaginar que uma barragem que não era tão grande, mas tinha uma quantidade razoável de detrito, uma vez explodida, poderia destruir a vida num rio de 500 quilômetros. Então, veja, mas o tributário, que estava onde estava a barragem, era componente da bacia hidrográfica. Então, a ideia do historiador é mostrar, olha, a bacia hidrográfica é um negócio integrado. Ele tem um sistema alto, o pessoal da hidrogeomorfologia, tem uma área específica sobre isso, diz que é um sistema de autoajuste. Então, todos os fluxos de energia que entram nesse rio, ou nessa bacia, só tem uma saída, que é o curso principal. Então, no caso, o historiador pode trabalhar primeiro essas relações humanas, né, das sociedades humanas ao longo do tempo, demonstrando que as marcas às vezes não são aparentes, mas como estão lá. No caso, por exemplo, pontes. As pontes de madeira do século XIX desapareceram todas. A mineração, parte dela. Mas no caso das grandes barragens ou outros processos de maior transformação do relevo, deixam marcas permanentes, às vezes irreversíveis. Eu acho que é isso. Eu acho que o estudo dos rios permite mostrar como que fundamentalmente, que os humanos não vivem sem eles. Né? A própria percurso de transformação dos 3 milhões de anos como Homo sapiens está aí. Todos os grupos humanos se estabeleceram na beira dos rios. Mesmo quando estabelecido à beira do mar, era onde tinha um estuário de rio. Né? Por causa da água doce, por causa de alimento, por causa de transporte, por causa de energia. E os historiadores lá estudando os rios. Nós estudando os rios. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Não deixem de acessar o artigo do professor Gilmar Arruda na nossa plataforma CEL. Muito obrigada e até a próxima entrevista.